Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live aqui no único canal que fala sobre o empoderamento da enfermagem na internet. E ao som de Coldplay a gente inicia a nossa mais nova live de hoje, com um assunto extremamente importante. Eu acho que tem sido uma das perguntas mais requisitadas aqui no meu perfil do Instagram e também nas mensagens lá no canal do YouTube, é sobre a enfermagem estética. E aí, fui pedir ajuda. Eu sempre falo isso aqui no canal. E aí eu fui pedir ajuda, de verdade. Ajuda a colegas que já trabalham com essa área há bastante tempo, que já tem aí uma repercussão interessante nos seus ambientes, lá nos seus locais de trabalho, que já estão trabalhando com isso há bastante tempo. Já tem uma cartela interessante de clientes, já estão aí empreendendo com o critério maravilhoso. E aí é por isso que eu chamei o convidado especial de hoje. Mas antes de falar sobre ele, ele foi uma indicação. Olha que legal, como a gente está formando sim a rede colaborativa da enfermagem que eu tanto sonho, sabe? Ele foi a indicação de um seguidor que, assistindo um vídeo meu falando sobre um determinado assunto, falou assim: corre lá para conhecer o enfermeiro que vai estar aqui conosco daqui a pouquinho, porque ele é muito top, eu adoraria ver vocês dois conversando juntos. E não foi que o caldo aconteceu? Eu cheguei lá, segui as orientações desse seguidor e nisso eu fui ver o perfil do enfermeiro, do doutor que tá aqui conosco já, a postos para começar essa live. E eu adorei a forma como ele se coloca. E eu falei, realmente, a gente tá congruente aí, dá pra gente fazer essa dobradinha. Então eu aceito sugestões, tá, galera? De quem pode vir conversar comigo. Então eu até falei disso na última live. Quem sabe a gente não consegue pensar aí em falar sobre algumas coisas interessantes e você pode ser meu próximo convidado. Então vamos fazer algumas informações importantes sobre a nossa live, já pra gente já começando a alinhar e ajustar alguns assuntos. Primeiro de tudo, que é o que eu sempre peço pra vocês. Compartilhe essa live com o maior número de colegas da enfermagem que você tem aí disponível no seu... Assim que abre a telinha no seu telefone, tá? Então compartilha pra gente lembrar pros nossos amigos que a gente tá aqui agora, tem um monte de gente que fica aí pensando, poxa, não tem nada pra assistir, eu poderia estar vendo qualquer besteira. Aí a gente vai e manda aqui, tá? Pra gente lembrar pra todo mundo que a gente tá aqui. Depois disso, eu já vou avisar. Larga o dedo no coraçãozinho. Vocês sabem que eu adoro isso. Isso ajuda bastante o canal também, tá? E aí, todo assunto que for relevante, que você sentir que a gente tá realmente atuando e chegando bem perto de você, larga o dedo no coração, porque eu sei que esse assunto é importante. E na sequência, o chat é de vocês. Então, usem e abusem das perguntas. E se a gente não conseguir responder a todas e depois você ficar com a mesma dúvida, pode mandar lá no direct que eu respondo pessoalmente uma a uma, tá? Então, vamos lá. A live de hoje tem uma temática extremamente relevante. Como eu falei, foi uma das maiores abordagens que eu recebi nos últimos tempos nos meus directs. Então, como se empoderar e atuar na enfermagem estética. E aí, obviamente, eu convidei uma pessoa especial para vir falar sobre ela, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite aí, meus seguidores. Boa noite aí a galera que acompanha o meu trabalho. Estou muito feliz que vocês estão aqui, isso ajuda muito, isso é sinal que vocês realmente entendem o processo que está acontecendo aqui. Então, muito obrigada verdadeiramente. Entendo aí que a gente já começou com um número baixo, mas daqui a pouco esses números vão aumentando, e eu sei disso. Então, vamos mantendo o seguinte, fiquem à vontade, vamos largar o dedinho aí nos comentários, vamos deixar todo mundo saber que a gente está conversando aqui agora e pode perguntar. Então, sem mais delongas, eu já vou convidar ilustríssimo convidado da noite. Obrigada, Dai.
Boa Olá! noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! Seja muito bem-vindo, doutor Daniel, aqui ao canal. Muitíssimo obrigado. Eu vou só colocar aqui um filtro para poder esconder um pouco da cara de cansaço da pessoa Ah, depois de uma aula de bioestatística que tirou o resto de juízo que eu ainda tinha, mas tá tudo certo. eu super compreendo, porque foi uma Colocar um das pouquinho matérias aqui de mais. cor. Pois é. Você termina a aula de estatística e eu saio de 2 turnos de aula da graduação que eu dou. Então, estamos ótimos aí nesse Ai, inteirinho dessa noite. eu estava no grupo do mestrado, né? Na aula lá do mestrado. Então, é bioestatística Uh, aprofundada e com amostra. Esse, gente, tem certeza que eu acho que eu não paguei isso na faculdade, não, que eu nem me lembro de ter visto isso. Mas tem que revisar, né? Tem que revisar. A gente vai Pois falar um é. pouquinho sobre a importância disso, inclusive. Maravilha. Vou te confessar, já que a gente já começou aqui colocando os nossos desafios, essa foi uma das disciplinas, tanto na graduação quanto no mestrado, que eu confesso que mesmo assimilando, eu ainda tenho desafios com ela, tá? Enfim, Bioestatística é essencial, né? Mas, assim, números, né? pois Números. é. Precisamos Desafios deles para pessoais. tudo. Precisamos de números para tudo. Pois é. E falando em números, eu fico muito contente por você estar aqui. Eu não sei se você sabe disso, a gente já se falou algumas vezes ali, né, no modo offline, mas Uhum. você foi a indicação de um seguidor meu e que ficou assim, cara, você tem que conversar com ele, eu adoraria ver vocês dois juntos, conversando e trocando ideia. E aí eu fui conhecer o seu perfil, fiquei encantada com tudo que você faz, então parabéns em primeiro lugar. Acho que esse é o maior movimento que eu sonho em construir e está aí aglutinando mesmo com os colegas da gente divulgar os nossos trabalhos. Então, esse aqui é o papel do canal. Então, obrigada por aceitar o convite dessa ideia aí louca do empoderamento. Mas obrigada de verdade. E Eu aí, fico, tudo eu seu. fico, eu fico muito feliz de estar participando. Inclusive, hoje, na hora do almoço, eu falava com uma antiga professora minha que se tornou aluna da pós-graduação quando eu dei aula para ela. E ela é chefe do departamento de enfermagem aqui da Universidade do Estado. Então, assim, ela é autoridade na universidade, né? E ela falava justamente sobre isso, o quão, porque nós temos uma geração com a mente muito aberta, né? Os alunos de hoje são alunos altamente empoderados, que têm posições, que vão até lá e levam o nome da enfermagem. E ela dando uma aula, né, sobre podiatria clínica, os alunos diziam, professora, mas o médico não vai ver isso como algo importante. Quando ela me ligou só para dizer isso, quando ela me ligou, eu quase parei o carro, assim, como é? A gente não tem que trabalhar para ninguém achar o nosso trabalho interessante. Não é o físico que tem que elogiar o nosso trabalho. Inclusive, tem muitos amigos meus, professores. Jana Batista está aqui, uma enfermeira maravilhosa no quesito de UTI, mandando um beijinho. Beijo, Jana. Nós temos que entender que o nosso trabalho tem que ser importante para o paciente. Nós Exato. somos apenas um elo maravilhoso de levar a nossa ciência. E qual é a nossa ciência? Justamente o cuidar. Eu fico muito triste quando eu vejo alunos ainda debatendo que enfermagem é a arte do cuidar, a arte. Gente, nossa profissão é uma das que mais produzem artigos científicos. A gente produz muita ciência. Só falta para a gente se empoderar literalmente disso e ter posições enquanto enfermeiros conhecedores, enquanto enfermeiros cientistas, enquanto enfermeiros empreendedores, que nós vamos falar sobre isso. Então, tudo depende da forma como você se posiciona. Você vai ser quem? O enfermeirinho, aqui é que vinham para mim quando diziam, ah, você é um anjo. Eu disse, não, não elogie coisas subjetivas em mim. Eu não sou bonzinho, eu odeio diminutivos. Então, tipo, eu não sou bonzinho, eu não sou fofinho, eu não sou maravilhosinho, eu sou inteligentíssimo, eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço, você é estudioso. Porque os outros profissionais não são elogiados pela boa áurea que eles têm, são elogiados pela inteligência que eles têm. E a gente vê muito isso quando dizem assim, né? Creio que você, Carol, deve ter recebido muito isso. Ai, você é tão inteligente, por que você não faz medicina, né? Ai, você é tão inteligente, por que você não faz outra profissão? Você acha que a enfermagem não precisa de gente inteligente? Né? A enfermagem ela é feita por muita gente inteligente. Né? Então, Nossa, se tem muita gente inteligente, amigo, eu estou nesse ramo, eu quero estar aqui entre os inteligentes mesmo.
E aonde você for, né? Independente de enfermagem, contábeis, se está limpando a casa, lavando o carro, ou sendo secretário ou balconista, você tem que ser o melhor, porque o mundo já não tem mais lugar para os bons. De bons, o mercado está cheio. Você tem que ser o melhor dos melhores. Você tem que ser muito foda naquilo que você faz. E me desculpe até essa expressão, né, meu chula, mas é porque tem aquele livro, Seja Foda, e depois dele a nossa mente abre. Com E você certeza. realmente começa a entender outras coisas que é interessante. E eu já fugi totalmente do tema, tem muitos amigos meus entrando, e obrigado a todo mundo. Tá tudo dominado, tô adorando isso. Então você já chegou quebrando tudo e eu adorei isso, que a gente quebra todos Por os esse papo, padrões. você já imagina como vai ser a live, né? Por esses Oh, 3 primeiros delícia! minutos. Então, já chegamos a se meter no pé na porta de uma enfermagem completamente diferente. E eu gosto muito disso, e foi isso que me encantou quando eu fui olhar o seu perfil. Eu falei assim, cara, esse cara tá muito próximo a tudo que a gente constrói, o que a gente vem discutindo aqui. E exatamente isso. O conhecimento, ele tá num patamar onde a gente precisa identificar se eu quero ser mais uma ou se eu quero ser a top. E essa top, gente, não é ser a top do hospital. É a top para mim, para eu me sentir prestigiada e reconhecida pelas pessoas que estão ao meu redor. Quando eu começar a entender que o processo começa a partir de mim, tudo muda ao redor. E eu senti que você já tem essa pegada, porque ninguém lê o livro, este livro em específico, se não tiver uma visão diferenciada do processo. Eu não vou trazer todos os Então, livros que eu li na pandemia, que eu tenho que pegar assim muitos que tem aqui e tem lá, né? Mas assim, essa pandemia no ano passado, né, me colocou para ler muitos livros justamente sobre isso, sobre empreendedorismo, que eu estava até falando sobre isso em uma aula passada, que eu faço lives todas as quintas-feiras, né, que é o Papo de Quinta. Então eu chamei uma amiga minha, a gente falar sobre empreendedorismo no ramo feminino especificamente, e ela falava sobre isso. Daniel, a gente carece por falta de conhecimento. E eu disse, eu vivi isso. Então, tipo, eu não sabia nem quanto é que eu ia cobrar numa consulta. O que é que eu fui fazer? Fui estudar, faço um MBA em gestão empresarial para eu entender realmente o que é esse ramo todo, porque se eu não sei, eu tenho que ir até a fonte, né? Ninguém vai vir bicar, trazer a água para mim. Eu tenho que ir até a fonte e beber água de lá. E a gente tem que calçar uma sandalinha da humildade muito bonita quando a gente não sabe fazer e tem que ir lá pegar essa fonte. Que é outra coisa importante que a gente também tem que falar, que infelizmente é muito aquilo que a gente vê, né? Que é essa briga de egos, que não é só da enfermagem, é de todas as profissões. Os advogados se matam entre si, os médicos se matam entre si. Só que a gente se mata entre si, todo mundo percebe, né? Eles se matam e ninguém vê, mas a gente, todo mundo vê aquilo. Então a gente tem que deixar o ego de lado e realmente dizer, pô, colega, estou precisando de sua ajuda, vem cá, me ajuda. E quando a gente soma, a enfermagem cresce, a gente não está aqui para fazer Caroline ser grande ou Daniel ser grande. A gente está aqui para fazer a enfermagem ser grande, que é o nosso grande intuito. exatamente. Você falou do ponto principal que eu sempre cito: pedir ajuda. Ninguém sabe tudo. Então vai ter horas que a gente realmente vai precisar de ajuda. E aí pode ser a ajuda de um colega do plantão, pode ser a ajuda do meu vizinho, pode ser a ajuda de um especialista de uma determinada área, se você está atuando ainda no ambiente assistencial propriamente dito, ou uma questão de ajuda para uma outra categoria profissional que está muito longe do que a gente se formou. Por exemplo, a gente não teve nada de entendimento de empreendedorismo na nossa graduação. Então, quem está decidindo empreender, se vira nos 30. E é bem isso, né? Eu Eu fico quero dar boa noite aqui feliz. Sim, rapidinho, sim. antes de passar a bola para você. Mandar aqui também um boa noite para toda a galera que está entrando. Obrigada por estarem aqui. Mais um beijo especial para minha família, que sempre me apoia. Então, família é família. E aí, um beijo para minha prima direto do Espírito Santo, Júlia Petterli. Obrigada, prima maravilhosa, por estar aqui essa noite. Do Espírito Santo direto para o Rio de Janeiro. E agora, Daniel, antes da gente seguir, porque eu estou sentindo que a gente tem essa pegada do vai, e duraria 5 horas. Vamos começar primeiro, para a galera que não te conhece, só para a gente entender um pouco da sua história. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. A gente trazer a história das pessoas, o caminho que essas pessoas construíram, porque todo mundo tem um caminho, né? Todo mundo vai construindo as suas etapas, seus processos de superação, os desafios e os obstáculos que a gente teve que ir aí desenvolvendo e superando. Então,
Conta pra gente quem é doutor Daniel Oliveira. Ai, doutor Daniel Oliveira, na verdade é doutor Marcos Daniel Oliveira. É o Hum, seguinte, eu moro em Mossoró, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, já moro aqui há 17 anos, mas eu sou de Severiano Melo, que é uma cidade mais interior ainda do que Mossoró. Então, tipo, lá hoje tem 5 mil habitantes. E quando eu tinha 14 anos, eu botei na cabeça que eu queria sair dali, que eu não queria ter aquele ciclo vicioso de trabalhar em emprego em prefeitura, como cargo comissionado. Eu disse, mamãe, eu quero ir embora para Mossoró. Aí mamãe disse, não tem ninguém que mora em Mossoró. Aí eu me lembrei de uma tia que muito distante, vim morar na casa dessa tia. E a partir daí, estudei 2 anos, vim fazer meu ensino médio aqui. Mãe trabalhava no estado, transferiu o emprego para cá e desde então nos estabelecemos. Quando eu cheguei em Mossoró com 14 anos, eu sempre fui a pessoa que estabeleci metas na minha vida. Então, meta desde sempre existiu, né? Então, tipo, com 14 anos eu estudava para passar no vestibular. Então, tipo, eu não ia para a praia no verão, ficava estudando para passar. Isso no segundo ano do ensino médio, já era para passar no vestibular, já de primeira, né? Pobre filho de uma copeira com um motorista, então tinha muito que estudar para ser alguém na vida e possibilidade de universidade privada, jamais, né? Tipo, tinha que ser a pública, por isso que estudar muito e por isso eu salvo a minha UERN, né? Eu fiz graduação numa particular, mas hoje eu faço meu mestrado na UERN, que é estadual, e para mim ela é referência para tudo na minha vida. Então, eu comecei a ter a necessidade de ter dinheiro. Disse, não é preciso de dinheiro, mamãe, mas eu não tenho como mandar dinheiro para você, senão eu vou trabalhar. Então, eu fui na igreja que eu frequentava e comecei a vender água mineral no centro de Mossoró. Então, andava na bicicletinha, com 2 garrafões de água na frente, 2 garrafões atrás, e saía gritando, quem quer água, eu quero água. Chegava nas lojas para colocar o garrafão mais pesado que eu, derrubava o garrafão na loja, molhava tudo. E quando eu ia andar de bicicleta, eu virava com a bicicleta, porque eu era muito leve, a bicicleta era muito pesada, mas estava ali, trabalhando para ganhar os meus R$ 20 por semana, meus R$ 10 por semana, e evitar esse transtorno financeiro da minha família. Enfim, vim para Mossoró, estudando e não passava no vestibular. Daí eu consegui uma bolsa ProUni, na época que o Enem era só de 63 questões, fiz 50 questões de 63. É, 2006 ali, nossa época, 2005, 2006. Então passei no vestibular, passei na pública e na privada na época, optei pela privada. Daí, pronto, formei, já sou enfermeiro há 10 anos e começou a luta pelo emprego, né? Então voltei a Severiano Melo, que é a minha cidade natal, para trabalhar como enfermeiro lá, trabalhei em PSF, trabalhei em hospital, trabalhei na parte de coordenação, mas essa questão toda da dermato sempre me chamou a atenção. Então, tipo, mesmo enfermeiro de PSF, eu não atendia nenhum paciente antes de fazer os grandes ferimentos, né, as grandes feridas da localidade. Então, fiz a minha pós em estética em 2018, só que no ano de 2016 foi uma coisa um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu fui convocado para ser enfermeiro representante da Coloplast, aqui no Rio Grande do Norte, junto com outros amigos. Então aí foi quando eu entrei de vez no mundo das feridas, no mundo das lesões, no mundo da dermatologia. E aí, aqui a gente brinca muito que eu estava que nem pinto dentro do lixo, né? Super feliz, com aquele monte de novidade numa empresa internacional, com uma proporção estratosférica, assim, dos 220 países, ela está em 200 países. Então você tinha uma abertura, você tinha estudos, você tinha um conhecimento assim absurdo. Se alguém daqui tiver interesse, procura Coloplast, faz processo seletivo, vale muito a pena. E é um ramo da enfermagem que a gente não trabalha, que é o enfermeiro representante. E ganha muito bem, digo por experiência própria. Quem quiser dinheiro, vá para a representação e vale a pena. Na estética a gente ganha dinheiro, mas ganha dinheiro suado, trabalhando feito um louco, né? Com 3 horários quando dá. Então, a representação é bem interessante. Fiz a minha pós em estética, mas estava ali, tipo, acostumado com o meu emprego fixo, meu salário e o medo do empreendedorismo, né? Daí eu disse, cara, eu vou dar um pulo na minha vida total. Fiz seleção para uma indústria farmacêutica. Não tinha nada a ver com enfermagem. Aí eu fui ser representante de medicamento, né? Então, tipo, eu era aquele cara que andava feito um pastor
nada contra o pastor, né? Minha família é família evangélica e tal. Puxava ali a bolsinha e entrava antes dos pacientes para fazer a apresentação dos medicamentos, saía com os pacientes me indicando para o inferno, então era aquela situação toda. Durei 1 ano e meio, então fui desligado da empresa em 2019, aí eu me vi enfermeiro com corém atrasado, não dava nem para ser enfermeiro, né? Enfermeiro com corém atrasado, após tinha feito, mas tinha que revisitar para estudar, porque fazia 1 ano e meio já longe. Eu disse, cara, o que é que eu vou fazer? Eu disse, vou ter que colocar minha pós em prática. Eu gastei quase R$ 20 mil na especialização, porque a pós é caro, os procedimentos são caros, né? Eu não fazia aqui no Rio Grande do Norte, fazia em Fortaleza. Então tinha hospedagem, alimentação todos os meses, isso. Eu disse, vou voltar para a estética em si. Só que eu vou começar a estética de um jeito diferente. Vou começar a estética do meu jeito, do jeito enfermeiro de ser. Então eu já entrei na estética no padrão, né? Tipo, aluguei minha sala, fiz um ensaio fotográfico para não colocar fotos normais, já para colocar foto padrão. E hoje você está vendo aí o Instagram, graças a Deus, em 6 meses, em 1 ano eu saí de 850 seguidores para 5.300, que é o que vai fazer agora. E muitos enfermeiros me seguem, muitos enfermeiros assim ficam, né, felizes e olham o Instagram como se fosse uma coisa muito, meu Deus, esse cara chegou ao topo, né? Mas isso não é suficiente. Então, para isso, fui fazer a minha residência clínica em estética facial, fiz agora no final do ano passado, fiz seleção do mestrado, passei agora, porque conhecimento nunca é demais. E esse é Daniel, né? Vindo do interior, o futuro era ser plantar lá no sítio, e hoje aqui é enfermeiro, 10 anos de formado, e ainda tenho muita coisa a construir, né? Isso aqui não é nada. Isso é muito pouco comparado ao que eu quero. Uau! Que história vibrante! A gente vai crescendo junto com você quando vai ouvindo a história, tá? E eu tenho certeza... Eu não cheguei nas partes dos 20 vestibulares que eu passei, né? Tipo assim, eu estudava e não passava. E quando passou, foi assim, tudo de uma vez só, né? Passei em civil, passei em mecânica, para físio, para fono. Eu disse, não, eu só quero enfermagem, só quero enfermagem. Com a minha pontuação do Enem, eu passava para medicina, mas eu coloquei enfermagem em primeiro lugar e medicina em segundo. Passei, consegui minha bolsa 100%, formei e deu tudo certo. Então, isso não estava no script. Já que você trouxe isso, por que a enfermagem? Minha madrinha é enfermeira, né? Minha tia-avó também é enfermeira. Então, tipo, sempre teve essa questão toda. E eu sempre dizia o seguinte, que eu queria estar no lado de cá do birô. Eu disse, mamãe, independente da profissão, eu quero estar no lado de cá. Físio, fono, o que fosse. Só que, quando, né, logo eu saí de casa com 14 anos e vim morar aqui na casa da minha tia, e aqui a minha prima é enfermeira também, né? Então eu via o trabalho dela, eu via tudo que ela fazia, e eu achava aquilo muito interessante, principalmente pela questão do gerenciamento, que já é tão nato da enfermagem, né? Eu disse, meu amigo, imagine vocês que, tipo, o setor todo está dependendo da mão dela, né? Tipo assim, é ela que organiza o setor, é ela que organiza tudo, é ela... Não, eu quero ser enfermeiro. Eu quero ser o dono do setor, pelo menos dentro do meu plantão, né? Então, isso veio crescendo, crescendo, só que aquela mentalidade de achar que enfermagem e medicina é a mesma coisa, e também de achar que medicina era um curso inacessível, né? Eu disse, não, então vou para enfermagem, porque é a mesma coisa de medicina, né? Daí uma amiga minha, que é enfermeira lá da igreja, Jaísa Pontes, que é uma enfermeira aqui em Mossoró, ela disse, meu filho, enfermagem não tem nada a ver com medicina. Já tinha passado, mas entrei com aquele pensamento errado, né? Então passei o primeiro ano tudo tranquilo. No quarto semestre, primeiro estágio de semiotécnica, então já cheguei me sentindo, né, o doutor do negócio. Aí a professora disse, não, tem que dar um banho no leito. Aí eu, beleza, vamos dar o banho no leito, né? Aí eu disse, professora, não tô gostando disso aqui não. Ele faz o seguinte, vá para casa, repense no que você quer e amanhã, se você quiser continuar na enfermagem, você volta para o estágio. Se não, você tranca o curso e vai fazer medicina. Aí eu fui para casa, eu pensei, eu disse, cara, não, eu quero ser enfermeiro mesmo. Eu disse, professora, amanhã eu vou estar aqui. Eu disse, tá certo, já era finalzinho do estágio isso. Aí desse dia em diante eu fui. Essa professora hoje também é enfermeira esteta, professora Libne, aqui da Universidade Estadual. E eu digo muito que eu só sou enfermeiro graças a ela, porque ela foi que disse assim, é o seguinte, ou vai ou vai. Então,
Ela me botou no cantinho de parede da forma carinhosa e me obrigou a ser enfermeira e eu estou muito feliz por isso. Eu acho que todo mundo se assemelha nisso em algum momento, né? Porque, infelizmente, a profissão da enfermeira, né? A enfermagem no Brasil, ela é obscura até mesmo para dentro da própria categoria. E é muito Uhum. lamentável a gente ainda ter esse tipo de posição, porque falta identidade profissional. Eu sempre falo isso também, e você, obviamente, tem esse entendimento, que a gente tem essa desconstrução, porque quando o técnico se forma, a pessoa entra no curso técnico, ela já se auto-intitula enfermeiro. E eu digo isso porque eu me formei primeiro como técnica e eu me apresentava perante a sociedade como enfermeira. Eu lá atrás, em 2008, conseguia me colocar na identidade do eu sou enfermeira. Então, a gente tem como é que eu vou dizer, um lado mais sombrio do processo de identidade profissional, até mesmo para a nossa própria categoria. Então, só para dizer aqui que todo mundo passou por isso. Eu também tive esse entendimento na hora do meu vestibular. Acho que todo mundo sofre com esse impacto do que tateia dentro da enfermagem até a gente realmente vestir o jaleco do poder e identificar quem é a enfermeira, quem é o enfermeiro que está dentro de mim. Porque realmente é completamente diferente, né? Existe um distanciamento entre prescrever medicamentos e solicitar exames e realmente fazer um plano de cuidados e intervir no processo terapêutico de um doente. Então, essa é a identidade Tão, profissional que eu acho que a enfermagem tem que resgatar. tão importante quanto, e na verdade, Quanto? ainda mais importante do que a prescrição de medicamento. Nada contra as Exato. profissões, jamais, nós somos colegas, a gente se complementa, Não, mas é como eu digo muito, eu posso fazer a melhor prescrição do universo. Se o paciente não se cuida, se ele não tem esse cuidado de tomar na hora certa, antibiótico está aí para isso, as infecções são recorrentes e ele vai chegar um momento que ele vai ter que ser hospitalizado por cuidado terciário. Então a gente tem que entender que o cuidado, a nossa ciência, o cuidado, ele é importante para tudo, independente do que você faça enquanto enfermeiro, né? Ah, eu sou enfermeiro do neonato. Qual a importância das orientações à mãe? Eu sou enfermeiro do PSF. Meu Deus, esse é que tem que ir direto para o céu, né? Não passa nem por purgatório nem por nada, porque PSF é aquela situação que exige demais do seu conhecimento, que exige demais de vocês. Se a gente entendesse realmente o trabalho primordial que deve ser feito numa unidade básica de saúde e a importância dele, o impacto que ele causa na diminuição de internação, na diminuição de amputação de pé. Meu Deus do céu, os enfermeiros de unidade básica de saúde deveriam ganhar assim muito, muito, muito bem, porque eles evitam qualquer problema mais na frente. Mas isso é uma questão que tange, né, a gente, porque é uma questão estrutural, é uma questão política, social e tudo mais. Mas, assim, eu lembro na época de faculdade, né, que a gente tinha que efetivar a SAI. Então, tipo, eu adorava colocar um monte de diagnóstico, um monte de plano. Minha evolução tinha 3 páginas. A professora, meu filho, escreva só um pouquinho menos, porque 3 páginas está demais. Mas eu efetivava, colocava no dia a dia. bacana. Acho que esse é o ponto. Identificar o nosso papel. Nosso papel como profissionais dentro do local que a pessoa esteja inserida. Mas, já pensando e trazendo a gente para o nosso movimento aí do empreendedorismo, trazendo essa dinâmica da enfermagem estética, que tem sido uma das grandes perguntas hoje, eu acredito que para você também. O que faz, na sua opinião, um enfermeiro ficar paralisado no mesmo lugar? Porque você não tem nada de paralisante, né? Você é um cara que está aí super se movimentando e sempre pensando em desenvolver. O que você acha que faz um cara, um profissional da enfermagem, ficar paralisado? O que faz é a situação que eu vou lhe contar agora. Final de semana, 10 horas da noite, 11 horas da noite de um domingo, deve acontecer com você, mas meu telefone toca. É um número que eu nunca vi na minha vida. Alô, Daniel? É doutor Daniel? Eu disse, oi, é assim. Doutor Daniel, aqui é um enfermeiro, eu sou enfermeiro, eu sou de Cuiabá. Eu disse, oi, tudo bem? Porque o telefone lá da Bio é o meu telefone pessoal, né? Eu disse, oi, tudo bom? Não, queria que você me desse uma consultoria de como, minha gente, domingo, 10 horas da noite, de elaborar POPs.
Porque, assim, POP é o coração de qualquer coisa, né? Sem POP, o POP é o cérebro, na verdade. Sem POP, você não pode nem abrir clínica. Você não pode abrir nada, fazer nada sem o POP. E é justamente isso, sabe? Que eu acho, sabe, Caroline? A falta do conhecimento, ela literalmente lhe paralisa. Porque, tipo, se a gente parasse e estudasse uma das 67 especialidades que a enfermagem tem, de acordo com o Corém, né, que ainda tem que ser atualizado isso, que chega a mais de 100, se for botar na ponta do lápis realmente. Se a gente estudasse uma entre as 60 e poucas especialidades que tem, a gente conseguiria se destacar. O problema que é passado para a gente dentro da graduação é que você tem que ser excelente em tudo. E ninguém tem essa obrigatoriedade de ser excelente em tudo. Você pode ser bom em tudo, agora você tem que ser excelente em duas coisas. Beleza, Daniel, ele foi enfermeiro de PSF, ele foi enfermeiro de pronto-socorro, fui até enfermeiro nessa época de Covid, nas UTIs Covid aqui de Mossoró. Mas eu sou bom nisso, né? Eu sou bom ali, eu adoro, inclusive, a rotina de um setor fechado, de uma UTI. Mas eu sou excelente em dermatologia. Eu amo a dermatologia. Eu falaria a noite toda aqui em dermatologia, de skincare, de procedimentos injetáveis, da lei do COFEN. E por que é que eu consigo ser assim? Por que é que a gente faz isso? Porque a gente estuda, porque a gente tem um conhecimento. E esse conhecimento é literalmente aquela chave que vai abrir o cadeado para você entrar naquele mundo e para você realmente poder crescer. Quando a gente não tem conhecimento, a gente só entende que nós temos limitações. Então a gente só entende que nós temos deveres. É nosso dever ficar calado frente ao profissional X, porque ele vai dizer eu vou fazer. Não, não, não. Você não vai, certo? O seu direito, o seu único dever é estudar feito um louco para entender quais são os seus direitos. E se a gente não consegue entender quais são os nossos direitos, como é que a gente se posiciona? Né? Você deve ter vivido isso com algum paciente, perguntar por que é que a gente aplica intramuscular. E quando o paciente pergunta, né, no caso do Botox, né? Você aplica Botox, mas Botox é uma medicação... Querido, aplicação intramuscular, quando o paciente vem falar para mim, eu entendo porque é paciente. Mas quando o enfermeiro vem falar para mim, a primeira pergunta, eu já respondo com a pergunta. Eu já cheguei na fase de não ter mais paciência, né? Porque eu disse, me diga uma coisa, e desde quando o intramuscular deixou de ser ato realizado pelo enfermeiro? Nunca. Eu disse, pois o Botox é uma intramuscular, só que na região frontal da testa. É a mesma coisa, você tem que atingir a musculatura e fazer ali, porque se fizer subcutâneo não vai dar o resultado. Se atingir o vaso, você pode atingir o vaso fazendo intramuscular no deltoide. Vai ter que ter o cuidado todo, claro, que é uma zona com muitos vasos, e para isso a importância do conhecimento para você poder realmente se destacar, para você poder realmente, até mesmo, Caroline, se posicionar no Instagram, se posicionar na rede social, se posicionar até mesmo frente ao próprio paciente. Porque imagina você ir para uma consulta com um profissional que ele não tem segurança naquilo que ele fala. Ele diz muito, não, eu acho que vai dar certo, eu acho que... Eu sou eu vou embora. Eu sou um paciente altamente chato. Nenhum profissional pode me ter como paciente, independente dele, porque eu sou chatíssimo. Eu vou no meu dentista, eu usei aparelho por um tempo, ele disse, não, a gente vai ter que desgastar um pouquinho o dente aqui, é o que eu perguntei. O senhor já fez isso alguma vez? Ele disse, eu sou dentista há 30 anos. Ele disse, não, beleza, você pode ser há 50, mas o senhor já desgastou o dente de alguém? Porque assim, o dente de alguém, beleza, mas o meu dente, é o meu dente. Me dê a certeza e a segurança que o senhor vai fazer isso direito. Ele diz, Daniel, eu vou fazer direito. Pronto, criei confiança e fiz. E é isso que a gente tem que ter, né? Quando você conhece, quando você é conhecedor, você passa a confiança para o paciente, e essa confiança para o paciente faz com que ele indique vocês para outras pessoas. Quando você tem um conhecimento, a sua publicação no Instagram é diferente, a sua postura com outros profissionais é diferente, o seu posicionamento ético, né, entre os seus, entre os enfermeiros e entre os outros profissionais também é diferente. O conhecimento, ele é libertador. Então, sem conhecimento, a gente não consegue sair de nenhuma parada, né? Assim, de nenhuma situação. A gente fica ali parado, estagnado. E meu avô diz um ditado que eu digo muito isso para a vida, né? Eu digo, olha, nossa vida é que nem água de rio. Tem que correr. Porque se ficar parado, criar lodo, e água com lodo não tem utilidade. É a mesma coisa com conhecimento. Você tem que ser um enfermeiro que está sempre procurando evoluir.
naquilo que você acha que é legal. Se você gosta de saúde mental, estude saúde mental, faça uma pós, faça um mestrado, abra uma clínica específica disso, que inclusive, depois dessa pandemia, está se precisando muito, né, de enfermeiros voltados para essa questão de saúde mental. As orientações que só a gente sabe dar, um plano de cuidado que só a gente sabe elaborar. Já fica, deixa aí para quem quer empreender nesse ramo. Então, você está entendendo? De uma conversa como essa, devido ao conhecimento que a gente já tem, a gente vai ter 20 ideias diferentes de empreendimento. Né? Então, cabe a cada um aproveitar essa oportunidade, aproveitar esses starts aí, esses insights, para poder desenvolver. Maravilhoso. E ó, para quem tá querendo pensar numa dica aí, ai meu Deus, de onde eu começo? E se você tem aí um quê de interesse para a área de saúde mental, tem uma habilidade, as pessoas olham para você e falam assim, ah, você poderia ser psicóloga. Saiba que dentro da área da enfermagem a gente tem a especialização em saúde mental e você pode sim desenvolver essa prática clínica depois abrindo sua própria clínica. E aí dentro da sua própria sala de pós-graduação, você pode abrir uma sociedade com uma amiga sua, um grupo, quem sabe fazer aí uma sociedade limitada. Existem tantas possibilidades, gente. Aí você tem um pouquinho de dinheiro, sua amiga tem um pouquinho de dinheiro, vocês juntam uns pouquinhos e vira um pocão. Ó, que legal. E todo mundo começa de algum lugar. E aquele pensamento do começo, você não vai mudar o mundo só. Você não é Jesus ainda de chegar e puf, explodir o mundo ou criar o mundo. Você sozinho não vai conseguir fazer nada. Então você vai ter que ter um amigo psicólogo, inclusive Virna, minha amiga que é psicóloga, acabou de entrar aqui. Você vai ter que ter o seu amigo psicólogo, vai ter que ter o seu colega psiquiatra, para que vocês juntos formem aquela equipe interessante. A mesma coisa na dermato. Tem dermatologistas que indicam para mim, eu indico para dermatologistas, eu indico para esteticistas me indicam para biomédicos. Tem que ter essa rede de apoio, né? A gente sozinho, ninguém é ninguém sozinho, né? Ninguém é ninguém sozinho. Exato. E esse é o meu grande sonho aqui, falando de uma forma bem pessoal, falando, é a enfermagem realmente entender isso. Nós somos parte de um todo. Nós somos parte de uma equipe. E aí, quando a gente pensa em cuidado integralizado, em cuidado humanizado, numa avaliação sistêmica, é exatamente disso que a gente está falando. Isso se aplica para o paciente, mas isso se aplica também para nós, tá? Inclusive, para a gente reconhecer as nossas limitações e pedir essas ajudas, como a gente já tinha falado antes. Eu, particularmente, faço terapia desde 2010 e acho que estou longe de terminar a minha terapia. Cada vez que eu aprofundo mais dentro de mim, eu vejo que eu preciso de mais aprofundamento. Eu fiz terapia por um tempo, até que a minha psicóloga chegou e disse, olha, eu vou ter que dar alta para você porque eu quero ser sua amiga quando você receber alta. Eu disse, muito bem, doutor, eu estou precisando de conselhos gratuitos, que eu não consigo mais pagar a sua terapia. Pois é, e aí a gente tem bastante coisa hoje disponível no mercado, né? Além das psicólogas tradicionais, a gente hoje tem uma variedade de especializações dentro da própria psicologia. E a área do coaching, que ainda tem muito preconceito no nosso país, mas que eu também reconheço como uma área, desde que você encontre profissionais sérios, eu acho que a gente tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Então, existem coaches que potencializam bastante a nossa vida também, tá? Boa noite, enfermeiro Clóvis, meu amigo maravilhoso. Boa noite para todo mundo que está entrando. Isso deixa a gente muito feliz. Obrigada pela credibilidade de estar aqui essa noite. Então, vamos passar para a nossa próxima pergunta, doutor Daniel. Outra coisa muito importante e que também chega muito de demanda aqui é o seguinte. Na sua opinião, qual é a principal habilidade? A gente acabou falando um pouquinho disso já, né? Citou ali algumas nuances, mas eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais. E aí pode largar o verbo. Mas qual é a principal habilidade para empreender na enfermagem estética? Habilidades são habilidades, né? Mas eu creio que existem algumas que a gente tem que dar uma atenção maior. O conhecimento, né, a preparação em si como todo, claro, que é uma habilidade que nós nunca devemos deixar de ter, essa habilidade de sempre achar que você nunca sabe o suficiente, porque quando você acha que sabe, você realmente não sabe. Beijo, Jussara, você que é show. Jussara é um exemplo de enfermeira aqui da dermatologia aqui no Rio Grande do Norte. É um prazer meu ter Jussara aqui numa live dessa. E
já disse a ela 1000 vezes que é muito prazeroso para mim ter o telefone dela e poder ligar quando eu preciso. Então, para mim não tem dinheiro que pague esse reconhecimento. Então, tipo, o conhecimento, essa habilidade de conhecimento a gente tem que ter. Mas imagine nós, enquanto professores que somos, a gente tem uma cabeça cheia de coisas, cheia de ideia, a gente tem tudo arquitetado na nossa cabeça, só que a gente não consegue passar isso. Daí entra uma coisa muito importante, que é justamente a comunicação. Essa habilidade, ela é de suma importância. Uma coisa que nós temos que trabalhar, e muito ainda dentro da graduação. Nós formamos enfermeiros que saem da faculdade com o rei na barriga, e esse rei na barriga faz com que ele não consiga se comunicar direito, e ele não entende que ele trabalha em uma equipe, né? Então, tipo, o fisioterapeuta chega brigando com ele, ou então todo mundo tem os seus dias maus e tal. Então, tipo, às vezes chega um pouquinho mais calado porque tá naquela situação toda e ele perde aquela oportunidade de se mostrar enquanto pessoa e, claro, vice-versa, né? Todo mundo tem que ter esse conhecimento. Então, essa comunicação, ela é primordial enquanto habilidade para nossa, principalmente se eu consigo ter o poder de persuasão. Persuasão, aquela que fala na época do vestibular? Sim. A sua redação do vestibular tinha que ter um poder de persuasão muito grande para convencer quem está corrigindo que você merecia aquela vaga. Essa persuasão que a gente tem desde o ensino médio, ela tem que estar com a gente pelo resto da vida. O resto da vida. Porque muitos pacientes vão chegar para você, Caroline, e dizer, mas na clínica da esquina o procedimento é mais barato. Certo? Minha consulta hoje, para eu ir numa casa fazer uma avaliação da lesão, é R$100. A avaliação é R$100. Mas, Daniel, tem gente que cobra 20. Beleza, existe algum diferencial de quem cobra 100 para quem cobra 20. E você, enquanto cliente, você tem o direito de fazer escolha, né? Claro. Agora sim, os meus diferenciais são esse. Há 8 anos eu estudo só pele, há 8 anos eu me detenho só a isso. Trabalhei, me destaquei nisso, fechei vendas com eles, trabalhei numa grande empresa. Então, tipo, você tem que ter essa persuasão, porque, na verdade, claro que você quer fazer o seu ótimo procedimento, o seu ótimo atendimento, porque você é um profissional bom, mas a gente tem que entender que, no final das contas, além de um bom profissional, você tem um boleto para pagar, você tem a gasolina, depois de 6 aumentos nesse ano, a gente tem que ter dinheiro para colocar gasolina, 6,20 aqui em Mossoró, o litro de gasolina, minha gasolina não anda por amor à profissão. Aí daí a gente entra naquele negócio da enfermagem por amor, né? Pronto. Não sei quais são seus posicionamentos sobre isso, mas Daniel não odeia a hashtag enfermagem por amor. Daniel trabalha e muito com amor. Eu digo muito. Não existe um cartão amor à enfermagem sem limites, né? Que eu queria muito que existisse, inclusive, de eu poder passar ali, né? Passa aqui, enche aqui meu tanque. Passa aqui no meu amor, no meu enfermagem por amor card. Então isso não existe, né? A gente tem que trabalhar... amei muito no plantão hoje de 12 horas, né? Amei demais, então eu tenho um crédito aqui. Eu dava plantões de 72 horas na UTI Covid, né? Tipo assim, 15 paradas cardíacas, 10 óbitos. Então você imagina a quantidade de amor que a gente tinha que emanar naquele ambiente, né? Sem falar toda a exaustão da equipe. Então, tipo, essa persuasão, você tem que ter ela enquanto habilidade maior, principalmente porque dentro do empreendedorismo, que é o nosso grande foco aqui, se você não tem persuasão, você não consegue nada. O maior exemplo disso é esse Shark Tank, que eu adoro. Ali é uma aula realmente de empreendedorismo. Tem pessoas que realmente chegam ali com um poder persuasivo tão grande que eu disse, meu amigo, até eu, que sou cético, assim, acredito que ele precisa desse dinheiro. Eu vou dar R$10 para investir nesse empreendimento dele. Mas essa habilidade, né? Porque você está ali vendendo não o microagulhamento, não botox, não preenchimento. Eu nunca, Carolina, eu nunca vendi coisas. Nunca vendi coisas. Nem quando eu fazia PSF, o prefeito da cidade me dizia muito que eu era um bom vendedor. Como enfermeiro não sabia, mas como vendedor era bom. Disse sou sim, porque eu nunca vendi o senhor aqui enquanto prefeito, eu vendi sempre Daniel. Nem quando eu trabalhava como representante da farmácia ou dos curativos. Eu dizia para o enfermeiro que eu ia visitar, olha, tá aqui essa cobertura, se tiver dificuldade de aplicar, se for domingo, 8 da noite, me ligue. Precisou de mim, me ligue que eu venho até aqui. Ele nem lembrava o nome da cobertura, porque a cobertura não fala com ele.
né? Ele lembrava o nome do enfermeiro representante que estava disponível para ele quando ele precisasse, para dar uma orientação ou alguma coisa do tipo. Então, tipo, meus pacientes hoje chegam na prefeitura aqui de Mossoró para pegar, né, materiais para curativo, aí perguntam, quem está fazendo seu curativo? Não é Daniel? Menino, pois está ótimo. Daniel é excelente. Então, tipo, eu nunca vendi, eles não sabem nem qual é o curativo. Agora, eles sabem quem é o profissional que sempre trabalhou. Então, se a gente entendesse o poder que a nossa persona, que nós já falaremos um pouquinho sobre ela também lá na frente, o poder que nossa marca representa, a gente não teria tanta indisposição com colegas, tanta indisposição, né, com, né? Porque hoje o colega é meu colega de plantão, mas amanhã ele pode ser meu cliente, lá na clínica ou em qualquer outro lugar. Boa. Aproveitando essa fala aí, pegando esse gancho que terminou assim com um belo gatilho, a Jussara foi e colocou aqui pra gente no momento da sua fala, ó. A enfermagem tem que acabar com essa síndrome. Eu concordo em gênero, número e grau. A gente tem muitas condições de um complexo de inferioridade enraizado por diversas razões. Então a gente tem medo de se colocar, a gente tem vergonha de mostrar que a gente sabe. Então a gente, como não consegue identificar isso, a gente pensa assim, poxa, se eu não me reconheço, né? Se eu tô tão inferiorzinha, tadinha de mim, eu não consigo me posicionar de forma adequada, eu não comunico isso para as pessoas, então ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe onde eu sou boa, eu vou continuar ali seguindo com a minha vida paralisada, como a gente falou anteriormente, e sem entender para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, você pontuou isso muito bem, eu só precisava trazer esse gancho, porque aqui a gente já vai definindo alguns starts, porque essa live vai ficar salva, e se você me autorizar, ela vai também para o canal do YouTube para mais pessoas terem Sim, com acesso a certeza. ela. Então, eu espero que muitos enfermeiros visualizem isso ao longo do tempo e que a gente consiga ir plantando essa sementinha do empoderamento, dessa visão, dessa identidade profissional, de se reconhecer como um ser humano primeiro, que eu tenho dignidade humana e que eu preciso me posicionar e me comunicar de forma adequada. Então, era só aqui uma contribuição, porque eu vi o comentário da Jussara e eu não queria perder essa oportunidade. Jussara Tudo fez um certo. outro comentário aqui, muito bom, inclusive, que colocou o seguinte: a enfermagem precisa vencer o medo e a vergonha de cobrar pelos seus serviços. Eu fiz uma live, Caroline, há mais ou menos uns 2 meses atrás, com a enfermeira aí do Rio, Paula Lousada. Paula é maravilhosa, gosto muito de Paula. E Paula falou uma coisa que mexeu muito comigo, e desde esse dia eu enlouqueci, né? Ela disse que estava entre um grupo de amigos na época de faculdade, e tipo, um médico, um psicólogo, nutre ela de enfermeira, tem físio, e todo mundo sabia que ia ter consultório. Aí um colega olhou para ela e disse, é uma pena que você não pode ter consultório, né? Ela disse, por que não? Por que eu não posso ser enfermeiro e ter consultório, né? Quando eu me formei, eu lembro de finais de semana, eu estava dormindo, mamãe me acordar, Daniel, vem aqui verificar a pressão de fulana, Daniel, da vizinha. Vem aqui fazer o curativo do ciclano. Eu disse, mamãe, me diga uma coisa, se eu me formasse em contador, em contabilidade, a senhora iria querer que eu fizesse os impostos de renda sem cobrar nada? Não. E se eu me formasse médico ou advogado e arquiteto? A senhora queria que eu tivesse o projeto, a consulta sem cobrar nada? Não. E por que que o enfermeiro tem que verificar a pressão e não cobrar nada? Por que que eu tenho que fazer um curativo e eu não posso cobrar nada? Não, meu amor, preciso cobrar. Até para trazer para mim pelo menos assim, R$ 10 dos mais de R$ 100.000 que a senhora investiu em mim nesses 5, 6 anos de faculdade. Então, tipo, a gente tem que literalmente fazer isso que a Jussara falou. A gente tem que ter o conhecimento para poder cobrar. E essa cobrança, eu não posso cobrar. Não, esse procedimento foi R$ 500. Se eu olho para o chão quando eu tenho vergonha de dizer, isso dá abertura do paciente de exigir desconto, de dizer que o outro está errado. Não, esse procedimento feito dessa forma, com esses critérios, seguindo isso aqui, ele é R$ 500. Está muito caro. Mas esse procedimento tem a minha marca de segurança que ele é bem efetivado para você. Então, você entende até o tom da voz, o posicionamento, a leitura corporal, tudo isso influencia no processo quando você vai passar preço, quando você vai realmente falar de valor. Porque uma coisa é preço, que é o que eu não vendo preço. Preço é uma coisa que eu não trabalho. Eu trabalho com valor. Não, isso aqui não é R$ 100. Né? Isso aqui, o preço não é R$ 100. O valor disso aqui
é R$ 100. A clínica que você entra, o ar-condicionado que você está, a experiência de estar conversando comigo e me dando essa experiência de conversar com você também. Então, assim, é mais ou menos isso. Quando a gente tem conhecimento e se empoderar disso, a gente não tem mais vergonha de dizer quanto é o procedimento, né? Porque isso é o mínimo, na verdade, né? Comparado à experiência de estar com você e toda a questão de investimento que foi feita anteriormente. Exato. E aproveitando aí esse gancho novamente, já que eu estou entendendo que as pessoas que estão aqui têm uma demanda para esse início do empreendedorismo, é o seguinte: observa como você gostaria de ser atendida. Quando você vai num determinado lugar, pode ser num cabeleireiro, numa manicure, pode ser num consultório médico, num consultório dentário. Como que esses profissionais se colocam? Você compra qualquer coisa dele? Você sente confiança com aquele profissional? É exatamente isso que você precisa passar para os seus pacientes, para os seus clientes, tá? A Nanda Becker colocou um comentário que eu quero compartilhar com vocês. Ó, boa noite, fico muito feliz em ouvir enfermeiros competentes falando bem da enfermagem. Sempre acreditei que poderíamos ir além. Primeiro, nós devemos nos reconhecer como profissão de valor. Maravilhosa, Nanda! É exatamente esse o objetivo do canal. Aí o Hunter, eu acho que é isso, né? Hunter DJ, boa noite também. O investimento que o Eu profissional sou faz DJ também, Caroline. Antes de qualquer coisa, eu também sou DJ. Mentira! Essa é minha professora maravilhosa, minha paciente, minha cliente, fiel amiga e escudeira. Que incrível! E aí ela bota aqui, ó. Obrigada pela participação maravilhosa. O investimento que o profissional faz é constante. E é verdade, a gente não valoriza. Ah, mas eu me formei numa universidade pública. Cara, mas você pagou passagem, você pagou sua alimentação, você pagou suas xerox e você paga os seus impostos, que corrobora para essa universidade existir. Então, assim, vamos começar a olhar quanto que eu investi na minha própria carreira, tá? Para estar onde a gente está agora. Ó, tem Desse muita gente jeito. dizendo que você é o cara, o povo tá amando. Eu Zeisa já tô feliz. maravilhosa. Quer contribuir com mais alguma colocação Não, desses então comentários que aconteceram? só agradecer realmente. Jussara até colocou justamente essa importância de fazer a diferença entre valor e preço. Isso é uma coisa que se debate há anos na contabilidade, na administração, né? Mas que nós, pelo fato de nunca termos tido algo, né, do empreendedorismo, da administração, do trabalho de recursos humanos dentro da enfermagem, a gente nunca parou para pensar e para estudar sobre isso. Daí eu acho a importância, Caroline, desse período de pandemia para a gente, porque nós nunca fizemos tanto curso, só não fez quem não quis, porque tem curso em Harvard, tem curso na FVJ, tem curso no SESC, no Sebrae, no Senai, tem curso online para tudo. Todos E eles gratuito e com foco gigante no empreendedorismo. Então, quem gosta realmente dessa área, entra nisso daí, pegou esse gancho, esse tempo em casa parado e teve como aprender, eu não digo nem como reciclar, porque a gente nunca conheceu sobre isso, né? Teve como aprender literalmente. Então, tipo, essa habilidade do conhecimento a gente não pode jamais deixá-la de lado. Como o Hunter falou, o investimento em conhecimento, ele é contínuo na vida de qualquer profissional. Você tira pelos congressos que nós temos que ir, pelas atualizações que nós temos que fazer, profissionais da área, por exemplo, de atendimento, né, como pronto-socorro, né, a parte de urgência e emergência, só o ACLS que eles têm que atualizar de 2 em 2 anos é R$ 1.700. Então, tipo, o enfermeiro desse do SAMU que tem um curso que é tão importante como esse, e se ele vai ministrar um curso, ele tem que ser bem pago por isso, né? A gente está vendo ali um profissional que se capacita. Alguns pacientes são tão céticos quanto eu quando chegam no meu consultório, né? Daí a importância da gente também dar aquela pincelada. Não, olha, eu tenho especialização nisso, eu já trabalho com isso. Porque, tipo, se a gente for colocar o nosso currículo na propaganda, né, na bio não cabe, né? E ninguém vai ler a nossa bio, né? As pessoas querem ver a parte estética, a parte bonita. E isso independente de que área você vá. Se o seu Instagram é feio, ninguém vai olhar. Se o seu Instagram é bonito, tem uma estética bacana, vai chamar a atenção, porque aquilo faz encher os olhos. Então, tipo, aquilo faz com que você se encante, né, pelo que ele está propagando e que você vá e consiga se aprofundar mais nisso. Tem uma enfermeira, Alcione Abreu, acho que daí do Rio também, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro. A Alcione, ela fala uma coisa que eu adoro, que ela diz, eu não posto antes e depois de feridas, né? Tipo,
a ferida em si. Porque existe uma beleza na cicatrização. Então, tipo, o meu Instagram é justamente belo por entender que a cicatrização, ela é bonita, né? Existe uma beleza em cicatrizar. Então, tipo, eu não tenho aquele Instagram de feridas abertas, feridas oncológicas, feridas traumáticas. Isso traumatiza a pessoa. E, tipo, como a gente sabe, ferida é algo que todo mundo vai precisar, né? Então, tipo, você pode ser a pessoa que tem a trauma ferida de sangue, como não? Você vai ter que ter um ferimento, então fica muito mais fácil lembrar aquela profissional que mostra a beleza da lesão do que aquele profissional que mostra aquilo que eu não gosto, né? Então, até nisso a gente tem que ter essa nuance, que não deixa de ser um poder persuasivo, né? Como você vai persuadir o seu paciente, o seu cliente. Maravilhoso. O que já traz a gente para a próxima pergunta. Inclusive, a Alcione, ela é uma mulher que eu admiro absurdamente, empreendedora, nata. Ela tem uma live comigo também, salva lá no canal do YouTube, onde a gente fala muito, ela conta a história dela, de como ela começou. Por isso que eu amo tanto a história, gente, porque às vezes a gente vê a pessoa já ocupando alguns cargos, estando em alguns cenários, e a gente olha assim, nossa, que pessoa distante, e não é. A Alcione é uma mulher extremamente acessível, você precisa de help, ela te responde, ela tá sempre aqui Ela junto com o curte as povo. minhas fotos no Instagram. Gente, Alcione, curta a minha Exato. foto. Curte foto mesmo. Então, assim, isso mostra uma simplicidade, uma humildade, uma construção de conhecimento. Eu admiro demais ela. E para quem quiser conferir essa live, né, e quiser conhecer um pouquinho mais, já que a gente citou tanto os nomes dela, eu já referencio aqui e ela mesma pode contar a história dela lá nessa live pra gente, tá? Então, já que a gente está nesse momento, e aí tem bastante gente falando até, qual a importância, então, que você viu, já com essa sua experiência toda, principalmente na área dermatológica e na sequência aí do empreendedorismo, mas qual é a principal, no caso, né, a importância da enfermagem atuar na área da estética? Porque, assim, muita gente está na área da estética. Muitas profissões estão na área da estética. E agora tem aberto espaço para muito mais pessoas. Eu acredito que tem mercado para todos. E que a estrela de todo mundo brilha e que ninguém apaga a estrela de ninguém. Então, esses discursos para mim não funcionam. Mas, entendendo que isso é uma demanda e que as pessoas questionam isso, me explica a sua visão, né, dessa importância da enfermagem estar na estética e atuar na estética. Eu sou virginiano, né? Então, tipo, o virginiano gosta das leis, gosta das coisas organizadas. Muitas profissões trabalham realmente na estética e isso é algo muito bacana. Muitas delas trabalham porque não existe nenhum marco histórico, então vai e trabalha. Se a gente for avaliar os marcos legais, só o esteticista tem uma lei federal que ampara realmente o trabalho do esteticista, mas a gente tem os procedimentos invasivos e eles não podem fazer por serem tecnólogos, como a gente sabe. Então, as outras profissões trabalham a partir de decretos. Decretos que duram 10 anos, decretos que duram 5 anos. Só existe uma única profissão que tem o trabalho da estética em uma resolução no seu Conselho Federal, isso lá no STF e tudo mais. Sabe qual é? A enfermagem. A única que tem resolução, certo? Que é justamente a resolução do ano passado, de 2020, que pode trabalhar com a estética somos nós. E a gente tem uma coisa, isso eu agradeço a Florence, né? Assim, são poucas coisas que eu agradeço a ela, mas nessa coisa eu agradeço, que é justamente o fato de marcar, né? De ter marcos históricos tão importantes e principalmente marcos legais para aquilo. Então, quando a gente aprende com Florence a importância de não fazer nada sem esse respaldo legal, a gente fica ali, né, meio que com raiva, mas a gente tem que entender que nós temos que ter, porque como nós fomos por muito tempo, hoje não mais, a maior classe trabalhadora do Brasil, nós somos a maior classe que mais vai ser realmente atingida pelas outras profissões. Isso é fato. Isso é fato. Principalmente porque as outras profissões acham que conseguem trabalhar muito bem sem enfermagem, e um dia a enfermagem botou na cabeça de não fazer atendimento ginecológico no PSF, isso há uns anos atrás, e foi aquele estardalhaço promovido nas unidades básicas de saúde, de pacientes se revoltando, porque era o dia de preventivo e não foi feito. Então, isso já é um marco legal muito interessante.
Então, por sermos enfermeiros e estarmos regulamentados dentro da nossa profissão, certo? Dentro do Conselho Federal de Enfermagem, respaldados por lei, para trabalhar com os diversos procedimentos, todos os procedimentos, todos. Leia a nossa lei, no caso para os enfermeiros, e aprenda a interpretá-la, porque é isso que faz com que a gente realmente perca muitos direitos. Né? A gente só entende o não pode, não pode, não pode. Quando o pode vem, a gente... Opa, será que eu posso mesmo? Então, tipo, leia a lei, se precisar de orientação, fale com a gente lhe orienta. Inclusive, eu recebo muitas perguntas sobre o Botox, sobre os preenchimentos. Eles vão me estudar aqui o que é um ato médico para eu poder lhe explicar como nossa lei está se portando. Então, Tá. enquanto enfermeiro que somos e com toda essa bagagem de cuidado que a gente tem, e essa resolução nos ampara muito bem sobre isso, que é justamente a gente colocar na enfermagem estética a sistematização da assistência. Então a gente traz tudo aquilo que a gente falou aqui no começo, de planos de cuidado, de pré e de pós-procedimento, principalmente o pós, os cuidados com esterilização, os cuidados com higienização de pele. Meu amigo, se a gente consegue fazer isso muito bem dentro de uma UTI Covid, com o vírus que está aí matando mais de 2.000 pessoas por dia, graças aos desgovernos da vida, por que a gente não consegue trabalhar tão bem isso dentro do nosso ambiente, da nossa clínica, tão bem controlado, tão bem organizado? Só que para que isso realmente aconteça, a gente tem que se empoderar do conhecimento que nós falamos e entender a importância de um POP, a importância de todos os marcos, né, legais que nossa clínica tem que ter. Então, o nosso diferencial na estética é justamente isso. Não é chegar e fazer mais um procedimento, que é o que muitas profissões tentam colocar no mercado. Não, eles estão entrando na estética por uma visão de mercado. Nós não temos essa visão de mercado. Eles que têm. Eles têm tanto que têm medo justamente disso. Porque entendem que nossa consulta é uma consulta humanizada. Eles entendem que a gente não está ali por preço. A gente vai, talvez, ter realmente um preço tão compatível, até mais caro do que eles, mas é porque a nossa consulta tem uma valoração muito melhor, né? Porque a gente entende o que o ser humano está falando. A pessoa que está vindo para o nosso consultório com a estria, não é só a estria o que eu trato. Eu trato a pessoa que está com a estria, né? A estria está ali por uma infelicidade, a gente vai tratar ela. Mas eu quero saber de você. E você, como é que tá? Minha clínica, lá no consultório, Carolina, muitas pessoas têm dias que vão só para tomar café. Daniel, tá atendendo agora? Eu disse, não, estou no intervalo entre um e outro. Eu posso ir aí? Eu disse, pode. Eu disse, meu Deus, o procedimento deu errado. O Botox não pegou, o preenchimento caiu. Quando chega, o que foi? Não, eu vim deixar esse presente para você. Eu disse, hein? Ele disse, você vai me matar. Eu pensava que o procedimento ia dar errado. Não, eu vim aqui só tomar um café com você. Não, eu vim aqui deixar um bolinho para você. Então, tipo, nós somos importantes. Né? Então, tipo, a gente consegue tirar o que a gente já faz muito bem no hospital, trazer o que a gente já faz muito bem na unidade básica de saúde para dentro do consultório. Isso, claro, com muito conhecimento, com muita persuasão, tudo o que nós já comentamos. Agora, como a gente tem um respaldo legal muito grande, a nossa cobrança é muito maior, não pelas outras profissões, mas principalmente pela nossa profissão. Então, tipo, as fiscalizações vão chegar de Corém, por isso a importância de estar sempre atualizado, de manter os registros em dia. Nós só conseguimos a aprovação dessa resolução devido ao trabalho da SAI, que é o nosso grande destaque. Então, temos que efetivar realmente a SAI, os diagnósticos de enfermagem. A gente sempre reclama que não tem como colocar os diagnósticos em dia no público, porque a gente não tem tempo ou a demanda é muito grande. Mas no seu consultório, ele é seu. É você que faz sua demanda, você já tem um tempo específico, é sua obrigação colocar. Porque quando a fiscalização vem, ela vem justamente focando nisso. Daí a gente já entra em um outro tópico importante, os Coréns. Né? Então, tipo, os Coréns ainda têm que se atualizar. Infelizmente, os Coréns não são atualizados em relação à enfermagem estética. Tem muito Corém dando parecer negativo para enfermeiro, sendo que ele nem leu ainda a resolução do COFEM. Então, tipo, isso é algo que muito nos entristece. Existe uma enfermeira maravilhosa, que é a que eu estou lhe indicando, fazer uma live com ela depois, que é a professora Roselane Munner. Ela, você deve conhecer, não sei, ela que criou justamente a resolução do ano passado, junto com a procuradora do COFEM. Roselane Munner, eu tive a oportunidade de conhecer, fiz residência com ela. Ela tem um instituto de enfermeiros que formam
que tem a residência em estética para enfermeiros, tem a pós em estética para enfermeiros. Então isso é muito bom porque a gente faz muito curso com outras profissões, né? Eu já fiz curso com o pessoal da Odonto, que quando eu dizia que era enfermeira, assim, minha olhada era lá para baixo. E quando eles viam que eu tinha mais domínio com a seringa na mão do que eles, ei, você dava para ser odonto também. Senão eu continuo sendo enfermeira, eu só quero ser enfermeira, eu não nasci para ser odonto. Eu não gosto de odonto, né? Então, tinha essa questão toda. A professora Roselana, ela criou essa resolução junto com a advogada do COFEM, e quando ela fala sobre isso, ela até se emociona, porque há mais de 17 anos ela trabalha com estética e ela nunca teve nenhuma aprovação, né? Nada. Trabalhava ali realmente garimpando, desbravando essa área tão boa para a gente. E hoje a gente consegue trabalhar com esse respaldo todo que ela, juntamente com a procuradora do COFEM, nos trouxe. Então, a enfermagem se destaca na estética por isso, porque a nossa ciência, que é o cuidado, vem justamente para embelezar as pessoas, para trazer melhor qualidade de vida, para proporcionar que as pessoas realizem seus sonhos. Por que realizar sonho? Porque quando você não está feliz com o seu corpo, não está feliz com nada, né? Então, quando você se sente bem, quando você recebe aquele WhatsApp, Daniel, minha pele está muito melhor. Então, Carolina, elogiaram minha boca, elogiaram minha olheira, que está muito melhor, meu cabelo não está caindo mais. Então, isso para a gente é gratificante e claro que o paciente está ali, né, num êxtase gigante. Vou só complementar essa fala brilhante que me representa em todos os sentidos. Eu falo demais, né? Já percebi. Tá maravilhoso. A questão é, a gente já passou de 1 hora de live, tá? Só para ficar aí situado nos Paranauê, que eu achei que a gente ia conseguir ficar e fazer em 1 hora, e não rolou. Então, vou pedir só mais um minutinho para a galera. Mas é o seguinte, você pontua essa questão da nossa diferença, pontua a sistematização da assistência, e aqui eu só vou dar uma contribuição da sua fala. A questão do autocuidado sempre foi nossa. Então, todos os outros profissionais que falam e que se desenvolvem dentro da área da estética, eles vieram garimpando esse movimento porque saíram de um determinado locus, de um modus operandi, de uma atuação dentro de um ambiente, de uma instituição de saúde, mas eles foram se apropriando aos poucos em relação à habilidade técnica mesmo de manipular os injetáveis, que nunca fizeram, isso é uma realidade que precisa ser dita, mas nós nascemos, desde o nosso nível técnico, manipulando os injetáveis. Afinal, o técnico de enfermagem faz insulinoterapia, faz intramuscular desde sempre. Então, é só para a gente deixar muito claro nessa visão para os nossos colegas que estão aqui, e ainda tá tateando o que é a estética, isso é muito nosso. E a gente fala de autocuidado, de autoimagem, desde sempre. Wanda de Aguiar Horta traz isso com muita clareza como uma necessidade humana básica. Então, podemos sim, devemos sim se apropriar desse conhecimento, porque a estética é nossa. Eu digo que é mais nossa do que de todo mundo, porque a minha visão, o meu entendimento, goste você ou não, já está dito. Quem foi que começou com as drenagens linfáticas nos pacientes? Quem entendeu a importância de drenar aquele edema nos membros inferiores? Quem entende a importância de drenar o cuidado com a alimentação? Quantas profissões não saíram de dentro da enfermagem? Né? A fisioterapia é um exemplo disso, a nutrição é um exemplo disso. A gente não consegue fazer tudo. Por isso eu falo no início, né, e repito agora, a importância que a gente não tem e tirar esse peso de nós, que nós não temos a obrigação de ser excelente em tudo. A gente tem que saber uma coisa. A enfermagem é tão grande que é mãe de outras profissões, né? De outras profissões. Imagina o tamanho da nossa profissão, né? A gente consegue ver o tamanho devido a essa pandemia agora, né? Mas, tipo, é até interessante essa pandemia, porque nós teremos muitos aprendizados, creio eu. Eu tenho aprendizado todo dia, inclusive. Mas até a valoração da nossa profissão, né? Quando eu não sou enfermeiro, ou ser enfermeiro, e parabéns. Não, estou mais diferente, não, mas parabéns do mesmo jeito. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou aproveitar esse parabéns aqui. Legal isso, legal. Eu espero que a gente realmente construa essa identidade positiva, né? E que fuja daquelas identidades negativas que a grande mídia tem colocado sempre pra gente. Justamente. Então, pra gente finalizar, nossa última pergunta, e não menos importante, já vou aqui finalizando e deixar essa pergunta para você. Então, já agradeço mais uma vez a todos que estão presentes e já aviso, antes de encerrar a live, eu vou liberar uma surpresa.
Então, para você que ficou até agora, especialmente, para quem for assistir essa live na sequência, fica ligado na surpresa. Vamos lá, doutor Daniel. Diz pra gente, então, 3 dicas pra gente ser especialista na enfermagem estética, para quem quer começar. Virginiano, como sou, vou partir para a parte legal, né? Vamos ter cuidado. Primeira dica, cuidado nas pós que a gente, né, pode fazer. Sábado, 11 horas da noite, uma enfermeira de outro estado liga para mim dizendo que faz uma pós em enfermagem estética à distância e que não tem prática. Eu disse, pois ó, saia dessa prática, saia dessa pós. Mas, Daniel, por quê? Eu disse, porque de acordo com a resolução do COFEN, a pós para enfermagem estética tem que ter no mínimo 100 horas prática. Então você está perdendo o seu dinheiro, você não será enfermeira estética. Quando receber o Corém lá em alguma fiscalização, você vai ter o seu espaço interditado, fechado, enfim. Mesma coisa acontece com os cursos de ozônio que tem aí disponíveis. Avaliem a carga horária, porque o curso de ozônio de 20 horas, no quesito estética e no quesito qualquer coisa. Para enfermagem não rola, porque o COFEN diz que o curso é de no mínimo 120 horas e tem que ser esse, porque a resolução está ali e acabou-se. Aí é um problema maior do que a gente não consegue resolver porque o prego está batido e a ponta virada. Tem que fazer o curso de 120 horas. Primeira dica é essa. Cuidado nos cursos baratos, cuidado nessas vendas inadequadas que vêm, porque é um comércio. A gente tem que entender que é um comércio e que o vendedor, quando vem lhe oferecer, ele não está pensando que você vai ser um bom profissional. Aquele papo é lábia. Eu conheço muito bem porque eu fui vendedor e sou até hoje. Você tem que ter raciocínio para entender aquilo que é certo. Então, esse raciocínio só vem com conhecimento. Primeira dica. Segunda dica. Crie uma persona. Crie uma marca bacana. Procure uma pessoa que entenda o seu jeito. Daniel, mas eu sou roqueiro. Coloque o seu jeito roqueiro do jeito que você é. Porque se você for colocar aquilo que você não é, você não vai dar certo. Então, imprima o seu jeito. Vai ter um público específico para você, porque há público para todo mundo, certo? Eu sou essa pessoa que busca o máximo ser minimalista, eu gosto de umas cores mais claras, eu sou essa pessoa, meu Instagram tá ali, o meu Instagram sou eu, purinho. Eu sou aquilo que está sendo postado ali. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando sua persona está feita, as pessoas já lhe conhecem pelo que você posta. Eu não posto nenhum antes e depois. Nenhum antes e depois. Eu não posto antes e depois. Tem profissionais que gostam. Beleza, nossa lei permite, né, daquele jeito para fazer aquelas postagens. Mas o que acontece? Vai de cada pessoa. Se você gosta de postar, beleza, avalie o que o seu conselho fala. Então, tipo, tem que ter esse cuidado também na construção da sua persona, porque quando você expõe demais, quando você fala demais, quando você faz tudo demais, dá abertura para que outras falas entrem na sua e a partir dali comece a ruir aquilo que você tanto luta, tanto trabalha para construir. Então, tipo, criar uma persona forte, principalmente nas redes sociais, que hoje é um grande ganho. 70% dos meus pacientes vêm do Instagram hoje, 30% vêm das indicações em si, ou então que está passando de frente à clínica, eu vou aqui ver o que esse doido tem que falar para mim. Então Instagram, persona, é primordial. E a outra coisa, que terceira, mas não menos importante, é justamente trabalhar o processo de venda. Não apenas a venda quando ela é efetivada, mas principalmente o pós-venda. Não vai doer na cabecinha do seu dedo você mandar uma mensagem para o paciente no dia seguinte. Como está a sua pele após o procedimento? E aí, a pele está bem? E aí, ficou muito vermelho? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo beleza? Beleza. A pessoa vai pensar, meu amigo, eu fui nesse cara ontem, 2 dias depois tá perguntando como é que minha pele tá. Ei, ele se importa comigo. A gente peca demais. O brasileiro tem um péssimo atendimento. Um péssimo atendimento aonde você for. Em qualquer serviço, público ou privado, o atendimento não é essas coisas todas. Então, quando na minha clínica os pacientes chegam na recepção, eu vou até lá recebê-los. Pode ser meu amigo, pode ser mamãe. Eu vou lá receber, mamãe diz, você está vindo me receber? Menina, a senhora é a sala. Mamãe, a senhora é paciente. Quando a senhora entra aqui, a qualquer momento. A senhora não é mais minha mãe, a senhora é minha paciente. E todos os pacientes eu vou receber na porta. Porque é justamente nesse quesito onde a gente faz aquela parte de valoração da nossa consulta, onde a gente não vai ter a vergonha de fazer a cobrança correta,
E quando você faz um pós-venda adequado, você está mostrando para o paciente o porquê que você pagou até um pouquinho mais caro. Porque esse profissional não fez só a consulta e me deixou para aqui ao Deus dará. Ele me consultou e ele quer ter um acompanhamento comigo pós. E não se preocupe, você fazendo isso, o paciente ele vai ligar para você, o paciente ele vai querer que você avalie a pele depois. Se ele não tinha outro procedimento, ele vai indicar você e ele vai vir procurar outro procedimento junto com você, porque faz parte do processo da venda. E independente de profissão que você tenha, Prisciliana querida, top é você, uma arquiteta brilhante aqui de Mossoró. Se você é arquiteto como a Prisciliana, se você não sabe vender o seu projeto, o seu cliente não vai procurar você para outro. Não, porque ele é altamente antipático, porque ele me tratou mal. E às vezes você nem tratou mal, você só ficou calado. Você só perdeu a oportunidade de mostrar esse traquejo que a gente, que é brasileiro, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, os nordestinos têm um traquejo muito melhor, né? Esse Tzinho no bom dia que a gente diz. Então isso conquista mais. Não, é brincadeira. Mas o que acontece? O pós-venda é primordial. Então, tipo, a gente tem que seguir o que nossa resolução fala, até para trabalhar de acordo com a legalidade, já que nós somos o único que pode trabalhar dentro das resoluções, e ver os cursos corretos. Construir uma persona forte no Instagram, porque é lá o nosso maior celeiro de venda. E, claro, trabalhar muito venda e principalmente pós-venda, porque de nada adianta você ter 20 mil seguidores no Instagram e não ter ninguém no seu consultório comprando isso para você. Não adianta. Eu prefiro ter 5 mil seguidores com minha agenda lotada do que eu ter 50 mil seguidores e não ter nenhum paciente dentro da minha clínica. Então, a gente tem até que rever até que ponto tem essa questão de engajamento, mas isso é assunto para uma próxima live. Pois é. Mas maravilhoso você falar isso, que eu fico vendo os comentários dessa galera. Tipo assim, o cara tem muito seguidor, mas aí tu vai olhar lá os comentários nos posts, já tá Em mostrando árabe, que tem não algum... serve de nada. Os Tem comentários em caroço árabe. nesse angu, Enfim, eu adorei as dicas, concordo com todas elas, inclusive vou já captar essas dicas para mim. Então, eu te agradeço duplamente por contribuir com o seu conhecimento, com a sua expertise. Mais uma vez, eu agradeço demais a todo mundo que ficou aqui com quase 2 horas de live. Vamos colocar aqui 1 hora e Daniel meia. fala demais, meu Deus, pelo amor de Deus. Daniel é maravilhoso, a gente tocaria um congresso fácil, deu para perceber. Talk show mole. Quem sabe a gente não pode fazer um talk show só da enfermagem, hein? Me chama que eu só botei 2 linhas aqui, viu? Falei 1 hora e meia. Imagina se eu fizer um script, não vai dar certo. Ou vai dar muito certo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu sempre digo isso aqui para você que abre sua agenda, abre sua vaga, abre sua rotina, abre sua casa para a gente estar entrando aí. Isso é muito gratificante para mim, muito importante para mim. E constrói essa rede colaborativa, que eu penso que é importante, a gente divulgar os nossos trabalhos, mostrar para os nossos colegas que existem sim enfermeiros e enfermeiras diferenciadas. Esse é o propósito do canal, nada mais, nada menos do que valorizar e fazer o reconhecimento acontecer e atingir a todos os lugares que esse país pode chegar, como você está aí tão distante de mim e a gente está aqui fazendo essa troca. Eu espero que essa parceria seja... E com pessoas conhecidas, tipo, é uma rede que se complementa. É Alcione, é o cara do direito em enfermagem que acabou de entrar, que também me segue no Instagram e que a gente conversa. Bruno, falei sobre Bruno hoje 2 vezes, inclusive no consultório com uma colega enfermeira. Então, tipo, por mais que a gente tenha um país continental, existem poucas pessoas ainda que têm essa visão que a gente tem. Então, por isso a importância de estar sempre com mais pessoas. E uma coisa, até cortando um pouquinho sua fala, mas já aproveitando, cara, 1000 desculpas por isso, é que muitas vezes as pessoas podem nos ver até como pessoas totalmente inacessíveis, né? Eu não vou mandar mensagem, eu não vou... Cara, pede ajuda, meu amigo. Foi o que a gente falou no começo. Pede ajuda. Daniel, não estou sabendo fazer. Eu também não sei fazer. Eu falo direto com o pessoal da engenharia de produção, falo direto com o pessoal da contabilidade, porque eles têm que ajudar e a gente paga pelo serviço quando não sabe fazer. E é assim mesmo. A gente está construindo um caminho novo e a gente precisa de mais braços para que a gente não se canse de fazer isso sozinho. Ou evite mais erros, né? Já que a gente pode otimizar e pular a etapa do erro, então eu prefiro mesmo pagar e pedir ajuda. Então isso é um outro reconhecimento que eu aprendi na porrada do empreendedorismo brasileiro. Mas eu levei uma semana passada, mas eu tô aprendendo também.
A gente está aprendendo todo dia, ainda mais nessa vida louca de empreender. É, Então, vou agradecer. Mas antes de te dispensar, eu quero fazer um convite para todo mundo que ficou aqui. E é a tal surpresa. A próxima semana a gente vai ter uma live muito especial, na minha opinião. É uma amiga minha de faculdade, ou seja, se formou comigo aqui no Rio, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a famosa UERJ, como você falou aí querido da sua Ash, UERJ. Essa amiga minha, hoje, ela faz doutorado na Suécia. E por que que eu estou trazendo ela? Porque isso, para mim, é um movimento de empoderamento. Então, vocês sabem que eu sempre busco pessoas que representam algo de empoderado para mim, pessoalmente falando. Então, assim como o senhor está aqui hoje, doutor Bruno, e aqui não é fazendo nenhum juízo de valor, é realmente agradecendo toda a sua expertise e reconhecendo toda a sua habilidade técnica, cognitiva, comportamental de ser um enfermeiro realmente de sucesso. Eu trago ela e já deixo o convite aqui para vocês estarem comigo no dia 23. E essa live tem um presente. Um presente que eu me segurei um pouco para tomar essa decisão, e vou ser muito sincera em relação a isso, mas eu me rendi. Eu me rendi às possibilidades e me rendi às oportunidades. Então, na próxima terça-feira, eu estou lançando em primeira mão para os meus seguidores um infoproduto, ou seja, uma mentoria exclusivamente sobre o empoderamento, um método que eu criei, que eu construí com a minha própria vida. Então, eu espero contribuir com vocês mais e mais. E aí já deixo o convite para todos que ficaram até aqui. Então, se liguem nessa live da semana que vem. Ela é extremamente importante para mim, porque eu posso mostrar para vocês o quanto que é possível atingir o doutorado, saindo de uma cidade do Rio de Janeiro, como o próprio doutor Daniel está falando. E você pode desbravar o mundo, se isso for do seu interesse. Então, cola com a gente. Eu espero vocês. Mais uma vez, doutor Daniel, obrigada por estar aqui. Obrigada por abrir o seu espaço. Eu vou agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou comigo até o final, ouvindo a nossa história, em todas as contribuições que ele trouxe para a gente. Isso é crescimento, isso é ajuda, isso é auxílio para a gente fazer uma enfermagem diferenciada. E vou repetir uma frase que eu sempre digo e está acabando se tornando clássica, e as pessoas estão pedindo para eu continuar repetindo, tá? Porque eu já fiz essa pergunta. Mas você já mostra que é um profissional empoderado porque você está aqui, numa noite de terça-feira, onde você poderia estar vendo e ouvindo qualquer coisa no Netflix, na Amazon Prime, no YouTube, eu mas você tenho está um aqui. artigo para produzir. Então, isso mostra que você é empoderada por estar com a gente até agora. Então, muito obrigada pela sua vida. Eu desejo avalanches de bênçãos na sua vida, doutor Daniel. E que você tenha muito mais sucesso, muito mais vendas, muito mais clientes, que sua agenda lote por 6 meses e que a Amém. gente se encontre em breve. Desejo realmente muita luz no coração de todos que estão aqui. E aí essa live fica salva. Te agradeço mais uma vez. Vamos fazer uma foto para a gente postar nos stories, porque isso ajuda a galera a Vamos. lembrar que está aqui. Então tá, todo mundo printando e todo mundo marcando a gente no Instagram quando essa live acabar. Olha a Vamos ruga, olha a lá? ruga, olha a olheira. Foi! Show. Maravilha. Pessoal, quero pedir para quem está do meu Instagram aqui, para seguirem o Empoenf. Maravilhoso. Carol, muito obrigado pelo espaço. É fortalecimento de rede. E é como eu falo, às vezes, essa semana foi. Semana passada foi uma semana bem fraca, quando eu, né, ser empreendedor também é isso, é passar por dificuldades, porque quando a gente escuta falando, pô, esse cara não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade nenhuma, né? Mas, pelo contrário, ser empreendedor é matar 20 leões por dia. E quando eu falo, eu fico me ouvindo e, cara, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. Então, tipo, me ouvir é enriquecedor para mim, ouvir você é muito, muito enriquecedor para mim. Ler os comentários, então, é maravilhoso. Então, todos nós precisamos disso. Ser empoderado também é reconhecer um pouquinho, de dizer, pô, tô aqui demais, então, meu amigo, eu tô muito para baixo, me levanta. Porque ser empreendedor é justamente isso, é ser corajoso. Antes de qualquer coisa, é ser corajoso. E é normal ser corajoso, ter um pouquinho de medo, é normal ser corajoso, estar um pouquinho tímido e faz parte do processo. Agradeço, o meu Instagram está totalmente disponível. Sigam lá, conheçam a enfermagem estética, a beleza da estética que eu tenho proposto no meu Instagram. É feito totalmente, unicamente, exclusivamente para vocês. Muito obrigado.
Maravilhoso. E eu sempre vou lá pegar algumas dicas também Muito com bem, ele, muito tá? bem, é isso Eu mesmo. aprovo. Salva, salva. Muito obrigada mais uma vez. Muita gente agradecendo a live, dizendo que somos maravilhosos. E eu digo que maravilhosos são as pessoas que corroboram para isso aqui acontecer. Professores meus aqui, obrigado, professor Francisco. Eu agradeço muito também a sua presença. Minha maravilhosa Ana está aqui dizendo que agradou também, que adorou a live. E Kelinha dando parabéns a nós dois pela live maravilhosa. Muito ensinamento compartilhado. Essa é a ideia das lives, gente. Compartilhar conhecimento. E a gente Isso sair mesmo. dessa zona de que a enfermagem só puxa tapete. Mentira! A gente está aqui provando que a enfermagem pode crescer e contribuir e ajudando sempre uns aos outros. Então, Isso beijo mesmo. no coração de todo mundo. Tchau, doutor Tchau, Daniel. bom Mais uma vez, descanso. obrigada. Obrigado, Tchau. tchau.